Olá pessoal, continuando a nossa disciplina de programação para a web, agora a gente vai fazer uma introdução ao JavaScript. Então o JavaScript é uma linguagem de programação do lado cliente, ela serve para mim poder fazer qualquer efeito que envolva a tela do lado cliente, sem que seja necessário que a gente envie uma requisição lá para o servidor. Lembra que a gente tem dois lados da programação, o lado cliente e o lado servidor. Ela é utilizada com a tag script, e aí assim como a gente tem lá no CSS, a gente também pode ser utilizado ela para importar um arquivo também. E o seu melhor uso é utilizando funções. Então, só mostrando aqui rapidamente para vocês como que a gente faz, eu vou abrir um arquivo aqui do bloco de notas, só para a gente poder começar, né? Aquele mesmo conhecimento que vocês já fizeram já, aquela página padrão. Aula 7. Então a gente vai salvar ela aqui, deixa eu salvar lá naquela pasta, aula 07.html. Então para a gente poder fazer uma tag de JavaScript é bem simples, né? Em qualquer lugar basta a gente poder vir aqui e abrir a tag de JavaScript, no final a gente fecha, pronto, a gente consegue colocar qualquer código JavaScript aqui dentro. O código mais comum que tem, o mais simples, é a utilização da impressão na tela, que é o Document Writer. Aula 07. Só para a gente poder rodar aqui, mostrando aqui para vocês. Quando a gente abrir, vai estar a impressão daquele valor lá na tela. Então, só que utilizar ela no meio do código, a gente tem um certo problema. Por quê? Se eu tivesse escrito alguma outra coisa aqui, este é um teste. O que acontece com a Document Writer? Ela vai sobrescrever, talvez não seja no lugar mais adequado. Então, o interessante é que a gente utilize o JavaScript para poder fazer as nossas funções, ou seja, criar uma função e dessa forma a gente faz a chamada dessa função para utilização. Algumas características do JavaScript, ela tem variáveis não tipadas, ou seja, suas variáveis não é necessário fazer a definição de tipo e não é necessário declarar, mas se no caso você for declarar alguma variável, você usa o var. E a regra padrão de trabalhar com JavaScript é a seguinte: como as variáveis não têm tipo, a gente nem sempre vai saber qual que é o tipo de operação que a gente vai fazer. Então, é melhor a gente classificar todas as variáveis como sendo string, e aí quando eu precisar de fazer uma operação com um inteiro ou com um float, a gente utiliza as chamadas das funções parseInt e parseFloat. Só um exemplo para vocês, a gente pode vir aqui no JavaScript, criar uma variável A, aí eu colocar uma função, um valor para ela, var b, igual eu vou colocar outro valor, e aí no caso var c, que seria a soma delas, como a gente não sabe, nesse caso a gente colocou valores inteiros, mas se a gente não soubesse, a gente poderia vir aqui, parseInt o a mais parseInt o b. Dessa forma, a gente vai garantir que os valores somados sejam sempre inteiros. Só imprimir esse c aqui para mostrar para vocês, rodando a nossa página lá. 10 mais 5, 15. Então, a questão da linguagem ela é bastante parecida com o que vocês já estão acostumados aí na linguagem C. Só tem essa característica da tipagem aí. Um ponto interessante é que a gente tem o console de depuração, que é aberto no navegador quando a gente aperta F12, que é essa barrinha aqui embaixo. Vocês vêm aqui na aba console e ele vai trazer algumas utilidades aqui para a gente. Por exemplo, eu posso vir aqui e posso chamar funções que estão sendo criadas na minha página aqui dentro do console log. Então, só mostrando para você, eu vou vir aqui e vou criar uma função. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma função. Function somar, recebe dois valores A e B, duas variáveis. Aí vai falar var c igual a parseInt A mais parseInt B. Retorna esse C. A partir do momento que eu tenho a minha função criada, eu posso vir aqui no meu console, atualizando a minha página, e chamar a minha função somar. Passando dois valores, por exemplo, 10 e 10. Olha lá, o que a minha função vai me retornar? 20. Então, a gente tem uma grande utilidade aqui para poder visualizar possíveis erros e auxiliar na chamada de funções. E aí, se eu quero trazer essas informações para eu poder fazer uma depuração, a gente tem uma função chamada console.log, que vai fazer justamente a logagem desse valor para a gente no console. Então, eu vou tirar o return aqui, O console.log é interessante por quê? Porque quando eu fizer a chamada da função aqui,
5 e 10, ele vai fazer a impressão para a gente do valor aqui. Então, o que eu colocar no console log vai ser retornado aqui no console para a gente. Então, é muito interessante a gente utilizar para fazer a depuração. Além disso, a gente tem as operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, incremento e decremento. Condição, bem simples também, se, if, else. E repetição, while e o for, para fazer aquele mesmo esquema. Então, a linguagem JavaScript é bastante parecida com o que a gente já tem utilizando aí. Na próxima aula, então, a gente vai ver a parte de utilização dela, combinando ela com os elementos da página web, como formulários, para poder dar um maior dinamismo para as nossas páginas aí. Ok? Então, falou, pessoal. Até a próxima.